E aí, gente, vamos começar mais um vídeo do canal com um design diferente, porque eu resolvi mudar um pouquinho as coisas. Então, a abertura vai estar diferente, a finalização tá diferente, e caso vocês ainda não tenham visto, a capa do canal também tá diferente. E trazer alguns serizinhos que são extremamente especiais pra mim. Então, vocês vão ver as minhas duas cachorrinhas na abertura, que são os amores da minha vida, e que eu queria muito trazê-la aqui pra vocês como minhas as minhas as reais donas do canal, né? Elas são donas da minha vida, eu só faço o que elas querem, então vamos lá. Vamos ver a nova abertura. Então, o que a gente vai fazer nesse novo vídeo do canal? Deixa eu abaixar um pouco a câmera. A minha proposta desse vídeo é finalmente fazer 22 livros antes dos 22. Caso você não conheça isso, é como se fosse uma proposta de livros que eu quero ler antes dos meus 22 anos de idade. Então eu vou ler 22 livros antes de completar 22 anos. Eu iniciei tudo isso pedindo indicações das meninas do grupo de Tudo Um Pouco, que eu participo junto com elas. Então, novamente, se você não conhece o grupo de Tudo Um Pouco, que faz leituras coletivas durante os meses, eu vou deixar o link do Telegram aqui na descrição para você, que se quiser entrar e participar dessas leituras junto com a gente, e lá interagir com todas nós. Então, a primeira que me indicou o livro foi a Grazi. Ela me indicou o livro A Menina Feita de Espinhos, da Fabiane Ribeiro. E o livro, ele conta a história de uma menina que tem o seu corpo coberto por espinhos venenosos, então ela não pode ter contato com as outras pessoas. E, basicamente, o livro vai esse processo de aceitação, de aprendizagem da protagonista com o seu corpo, com os seus defeitos, enfim, com tudo que ela tem. E superação. Então a gente vai caminhar nesse livro para conhecer essa protagonista que tem o corpo coberto de espinhos. O segundo livro foi indicado pela Malu. Eu vou deixar o canal de todas as meninas aqui na descrição também que me indicaram os livros, ok? E a Malu me indicou As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, que vai contar a história de um homem que dia após dia ele acorda em corpos diferentes, como se ele fosse um hospedeiro, mas na mesma festa onde a gente tem a Evelyn como destaque. E o objetivo dele, enquanto ele muda de corpos, é descobrir o responsável pela morte da Evelyn. Num baile de máscara, então eu estou super curiosa pra esse livro, porque parece ser super intrigante, com hospedeiro, trocas de corpo, essas coisas. Eu tô assim, quero agora? O próximo livro indicado foi pela Lua. E a Lua indicou Flores para Algernon. Eu já falei sobre esse livro em um vídeo, que foi os mais desejados da minha wishlist. E eu já contei a história dele lá. Então, se você quiser saber a história de Flores para Algernon, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. O próximo livro foi indicado pela Bruna e ela me indicou Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid, que vai contar a história da Emma Blair, que se casou com o seu colega do colegial. E eles viviam um amor épico e eles viajavam pelo mundo, só que em algum momento aconteceu uma tragédia e ela perdeu o marido num acidente de helicóptero. E aí a história vai contar a aceitação dela da morte desse marido dela e a superação dessa morte, a aceitação e ela seguindo em frente. Aí o quinto livro que eu escolhi foi Um Caso Perdido, da Colleen Hoover, que na verdade é um livro que eu estou querendo muito, tipo, muito mesmo ler. Vocês não têm noção do quanto que eu tô curiosa pra ler esse livro. A gente vai acompanhar a história da Sky, que conhece o Dan Halder. Enfim, ela tem uma relação meio conflituosa com ele e ela acaba desencadeando algumas memórias de coisas que aconteciam no passado dela que ela não gostaria de lembrar. Inclusive, também temos segredos desse querido que ela acaba de conhecer. E quando ela descobre os segredos dele, a vida dela vira de ponta cabeça. Eu estou super curiosa para ler Um Caso Perdido, da Colleen Hoover. Na verdade, eu tô super curiosa pra ler um monte de livro da Colleen Hoover.
O próximo livro que eu escolhi é O Homem do Castelo Alto, do Philip. É uma distopia onde a Alemanha nazista e o Japão ganham a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos é dominado por esse ideal. A gente vai acompanhar essa história na cidade de Nova York, onde os judeus lutam para sobreviver, a escravidão é liberada e mais outras coisas acontecem com essa vitória da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. É um livro que eu também estou muito curiosa para ler. É uma proposta, tipo assim, surreal, sabe? E eu gosto muito de estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, eu gosto muito de estudar sobre isso. E ver como, imaginar como que seria um futuro se a Alemanha nazista ganhasse, é, tipo, muito irreal pra mim. Então, tipo, eu tô muito curiosa. E esse livro já é uma série também na Amazon Prime. Tem uma série já do Homem do Castelo Alto. E eu quero ler esse livro pra começar a assistir a série. O próximo livro vai ser a minha estreia em Agatha Christie. E eu escolhi pela indicação da Bel Rodrigues, num vídeo dela, em que ela indicava livros pra ler na pandemia. Os Crimes ABC, onde a gente vai acompanhar um investigador que tenta desvendar um serial killer que as pistas que ele segue são feitas em ordem alfabética. Então, ansiosa pra minha estreia com Agatha Christie, porque eu nunca li nada dessa autora. O próximo é Querido Menino, que eu vi num vídeo da Malu, que me indicou o livro da Evelyn Hardcastle, que se chama Querido Menino. É do David Sheff. E, na verdade, é um livro que conta uma história real, né? O David mesmo é um repórter e ele vai contar a luta e tudo que ele fez pelo filho dele mais velho, que era viciado em metanfetamina. E como foi toda essa vivência dele viciado nisso, deles tentarem ajudar o filho dele, só que tudo depende dele e essas situações. Então, tipo, eu tô muito curiosa pra esse livro, porque ele parece ser super emocionante, mas também super importante pra fazer essa leitura, né? Então eu coloquei nessa lista de 22 livros antes dos 22. O próximo livro, é claro que eu não podia deixar de fora um livro do querido e maravilhosíssimo Stephen King. Então eu escolhi Escuridão Total Sem Estrelas, que eu vi no canal Estante Cósmica, que eu amo muito esse canal. E nesse livro, o Stephen King vai trazer quatro contos de quatro personagens que vão viver uma escuridão onde já não existe mais nada, nem justiça, nem integridade, nem respeito, muito menos estrelas. Que eu me lembre, a gente tem um conto que é de uma jornalista onde ela foi estuprada e ela busca vingança. A gente tem um conto de uma moça que ela não imagina que numa caixa na garagem ela pode descobrir todos os segredos que o marido dela guarda. Então, realmente é um livro que os contos instigam muito. E eu estou super instigada para ler esses contos. O próximo que não pode faltar, que eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, inclusive eu coloquei nessa lista porque eu acho que eu deveria ler, que é o Diário de Anne Frank, que eu acho que todo mundo sabe no que se resume, né? Conta a história da Anne, que viveu durante o nazismo alemão, e ela é uma judia, e conta a história dela no esconderijo e todos esses dias dela. Então, é um livro que eu quero muito ler. Eu tenho vontade de ler há muito tempo, tipo assim, desde muito nova. Eu sempre enrolei pra ler. Então, eu coloquei ele nessa lista pra eu, enfim, ler Anne Frank. Diário da Anne Frank, né, no caso. O próximo livro é de um autor brasileiro que eu acho que não pode faltar. É um clássico brasileiro nessa lista. E eu escolhi Dom Casmurro, do Machado de Assis. Dom Casmurro vai contar a história de Bentinho, que foi prometido desde o nascimento ao seminário, que eu acho que é uma coisa relacionada à igreja. Ele é um carioca e vai contar a história dessa luta dele contra a igreja, onde ele quer se casar com a sua vizinha. Eu acredito que seja vizinha Capitu. O próximo livro que eu escolhi é um clássico mundial também, se chama O Sol é para Todos, escrito por Harper Lee. É um livro que se encaixa até hoje, é uma história que vai falar sobre raças, justiças, injustiças, heroísmos,
hipocrisia, tradição, transformação. Então, eu sei que é uma história que foca muito no racismo e eu realmente quero muito, muito ler esse livro. Porque eu sempre vejo as pessoas falando que ele é super importante, que todo mundo deveria ler. Então, eu coloquei ele na minha lista pra ler O Sol é para Todos. O próximo livro é Conversa entre Amigos, da Sally Rooney. E esse livro conta relatos de paixões e perigos na adolescência. A gente vai acompanhar duas meninas onde elas conhecem rapazes e essa relação delas com os rapazes. Eu já ouvi muitos, muitos elogios e na real eu escolhi esse livro porque a Pan indicou ele com, tipo, muito entusiasmo. Então, só me instigou mais a querer ler esse livro da Sally Rooney, que é uma autora também que eu já quero ler um monte de livro. O próximo livro é Persuasão, da Jane Austen. É uma autora que eu quero muito iniciar porque eu nunca li nenhum romance de época. E por que não começar pela autora mais famosa desse tema, que na verdade ela vivia antigamente, então romance de época é Jane Austen. E eu escolhi Persuasão, que é a sua última obra completa e que vai se passar durante as guerras napoleônicas, onde a gente vai acompanhar a Anne Elliot. É uma menina que ela é tudo o que uma menina perfeita era naquela época, mas ela também luta por seus direitos. Ela se questiona sobre muitas coisas e eu espero gostar, porque eu tenho muito interesse de ler Orgulho e Preconceito, que é um filme que eu gostei muito e foi onde eu comecei a ter interesse em Jane Austen. Mas eu preferi começar as leituras dessa autora por persuasão, pela indicação da Paola, dos livros e fuxicos. O 15º dessa lista é Se a Rua Bell Falasse, do James Baldwin. Vai contar a história de um homem negro, né? Então a gente vai ter essa questão de racismo nesse livro também, onde ele foi acusado de ter estuprado uma porto-riquinha e ele tá sendo levado em julgamento sem nenhuma prova. E a sua esposa, a Trish, acredita na sua inocência e vai contar a história dessa luta da Trish pela liberdade do seu marido e inocência dele. O próximo livro que eu escolhi, na verdade, é um desafio pra mim, porque eu nunca tive vontade de assistir Tolkien, porque eu já assisti O Senhor dos Anéis e eu não sou muito fã dos filmes, porque eu acho eles, na verdade, assim, muito pesados, muito densos, e não é um estilo, assim, que me chama tanta atenção, diferente do meu pai, né, porque ele ama O Hobbit. O Hobbit e o Senhor dos Anéis. Eu já entreguei qual livro que eu vou ler, né? Eu escolhi ler O Hobbit, do Tolkien, porque todo mundo fala que é capaz das pessoas gostarem mais de O Hobbit do que O Senhor dos Anéis. Então, pra eu falar que eu nunca li Tolkien, eu escolhi ler agora. Então, nessa lista, eu vou ler O Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Eu adoro quando eu tento falar inglês, que eu falo tudo errado. O próximo é um filme que eu amo, amo de paixão. É uma história que eu amo, que eu era super viciada. E eu, enfim, exijo que minha pessoa leia esse livro, que é Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Eu sei que o último livro, Cantigas de Tananã e Tananã, Cantigas do Pássaro e das Minhocas, mentira, das Serpentes, as pessoas não gostaram tanto, não falaram tão bem dele, né? Assim, a maioria. Mas mesmo assim, é uma série de livros que eu quero ler. Então eu resolvi, nesses 22 livros antes dos 22, iniciar essa série dos Jogos Vorazes. O próximo livro foi meio que um surto, tá? Eu quero que vocês tenham fé em mim, porque se eu conseguir ler It, a Coisa, eu vou conseguir ler Os Miseráveis. E o próximo livro dessa lista é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Cara, é muita loucura, porque esse é o maior livro que eu já vi as pessoas e eu quero comprar ele físico, tá, galera? Porque, tipo assim, caso vocês não saibam, tem uma adaptação pro cinema desse filme, que também se chama Os Miseráveis, e ele é um musical, e eu sou completamente apaixonada nesse filme, sério.
Esse filme é incrível e a gente vai acompanhar a história do Jean Valjean. Gente, eu fico até animada, porque eu amo realmente essa história. E ler esse livro vai ser uau pra mim. Enfim, vai contar a história do Jean Valjean, que é um homem que roubou um pão para alimentar o seu sobrinho. E ele acabou sendo condenado a 19 anos por causa desse crime. Aí vai contar a história dele depois dele ser liberto. Enfim, a gente vai chegar ao ponto de acompanhar também a Revolução Francesa. Eu só quero ler logo. Esse calhamação, assim, entendeu? Dá pra colocar ele no meio da parede, juntar com os tijolos e construir. Mas eu quero muito ler esse livro porque eu amo o filme. E, tipo, Jean Valjean. Depois desse surto, eu escolhi outro autor brasileiro que ele ficou bem famoso por causa dos seus suspenses, dos seus thrillers, que é o Rafael Montes. E eu escolhi o livro Dias Perfeitos, que a gente vai acompanhar o Theo, que conhece a Clarice. A Clarice quer ser, pelo que eu entendi, a Clarice quer ser escritora e ela iniciou um livro que se chama Dias Perfeitos. E o Theo conhece, né, essa menina num churrasco com a mãe dele. E ele fica completamente fissurado nessa menina, obsessivo, e ele quer saber tudo sobre ela. Só que chega um ponto de que o bonito resolve sequestrar ela. Então, a gente vai acompanhar essa história dele tentando conquistar a Clarice depois de ter sequestrado ela, de ter, enfim, de ser dado ela e levado pra um lugar que provavelmente ela nem sabe onde é. Óbvio que ela não sabe onde é. E é um livro que eu realmente tô muito intrigada, porque eu nunca li nenhum suspense. Eu acho que ia ser muito legal ler principalmente o suspense de um autor brasileiro. Que eu acredito que ele tenha escrito Minha Sombria Vanessa, que foi uma série que a Netflix produziu. Então, só tô simplesmente curiosa para conhecer a escrita e as histórias do Rafael Montes, que é um autor também que eu quero acompanhar. O próximo livro não é nada mais, nada menos que Nárnia. Eu quero ler o livro que tem aquela capa do leão, que são todos os livrinhos juntos, mesmo sabendo que Nárnia são vários livrinhos pequenos. Eu vou ler aquela versão, né, que todo mundo já viu do leãozinho, né? E eu quero ler muito Nárnia, porque eu gosto dos filmes, então por que não ler os livros? E eu nunca, na real, tinha pensado em ler os livros. Só que em um vídeo do Lucas Barros ele me deu essa ideia, então eu quis colocar nessa lista também Nárnia, do Lewis, C.S. Lewis. I don't know. E um famosinho que na real eu estava enrolando muito pra ler. Eu nem sabia se eu queria ler mesmo, mas por causa do meu irmãozinho que iniciou a leitura desse livro, eu fiquei com vontade de ler ele também. Então nessa lista vamos entrar com 1984 do George Orwell, que é um livro que todo mundo tem que ler. Pelo menos é o que eu escuto as pessoas falarem, que é um livro necessário, que George Orwell, na real, é um autor necessário. Então, por que não começar pelo seu livro mais famoso, que é 1984? E o próximo e último livro é outro surto, porque eu não vivo sem um calhamaço. Inclusive, já tô com um pra iniciar a leitura e eu já tô colocando um monte na minha lista, né? Um monte de calhamaço. Vem Os Miseráveis. E agora eu coloquei Sob a Redoma. Outro livro do Stephen King, gente, porque eu não consigo superar esse homem, entendeu? Eu amo, amo, amo. Amo os livros do Stephen King. Eu já contei em um vídeo do que se trata sobre Redoma. Então, também vou deixar o vídeo na descrição. É o mesmo vídeo que conta mais ou menos o que fala Flores para Algernon. Conta também mais ou menos o que fala sobre a Redoma. Gente, esse foi o meu desafio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que queiram me acompanhar nesses 22 antes dos 22. Porque eu dei meio que uma surtada. Mas são livros que eu realmente quero ler, mas que não só quero ler, foram indicações de pessoas que têm um gosto literário diferente do meu e que eu fiquei muito curiosa para ler os livros que as meninas me indicaram também.
Então não se esqueçam de ir aqui embaixo, conhecer o canal das meninas e conhecer também o nosso grupo do Telegram de tudo um pouco. O canal também tem um grupo do Telegram, o grupo do canal da Júlia Colombo. E também vou deixar aqui na descrição ele. Eu vou deixar as minhas redes sociais também, se você quiser me seguir pra me acompanhar nesse desafio dos 22 livros antes do 22. Então não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo, conteúdos literários, acompanha vlogs de leitura e essas coisas que eu amo trazer pra vocês. E também não se esqueçam de deixar o like no vídeo se vocês gostaram. E não esqueçam de deixar nos comentários se vocês já leram algum desses livros, né? E foi isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, do novo design do canal. Comentem sobre ele também, por favor, pra eu saber se vocês gostaram, se acharam, tipo... Júlia, volta com o antigo que é melhor? De novo, né? Foi isso, gente. E até o próximo vídeo.